Olá, gente. Agora nós vamos falar sobre a educação no Brasil durante a chamada ditadura militar, o regime político que comandou o Brasil entre 1964 e 1985. Vamos falar então sobre esse longo período que teve grandes impactos na educação brasileira. A gente pretende identificar as principais características da política educacional da ditadura e discutir um pouco os desafios que os militares deixaram para a sociedade brasileira durante seu período de comando do país e da educação brasileira. É bom lembrar que antes do golpe de 64, o Brasil viveu durante a chamada República Populista, que vai de 46 a 64, que teve como principais lideranças políticas Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart e outros presidentes que comandaram o governo brasileiro. O Brasil viveu a chamada ideologia nacional desenvolvimentista. Acreditava-se num projeto de desenvolvimento nacional centrado principalmente na industrialização, na condição da indústria de base. A base do governo do presidente João Goulart, que foi derrubado em 64, era formada pelos partidos PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrático, PSD, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Durante esse período houve um forte crescimento dos movimentos sociais pelas chamadas reformas de base, reforma na educação, reforma agrária, reformas trabalhistas a favor dos trabalhadores, reforma bancária, enfim. E essas mudanças que os brasileiros almejavam, elas tinham uma forte oposição na política de um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, e de entidades conservadoras que representavam os interesses dos grandes proprietários de terra, dos grandes empresários e das multinacionais. O Brasil estava, meses antes do golpe, extremamente polarizado entre dois grupos. Um grupo favorável às mudanças e que apoiava o governo de João Goulart, e um grupo que queria derrubar o governo de João Goulart. Então havia aqueles que estavam a favor de Jango e aqueles que estavam contra Jango. Aqueles que queriam as reformas de base e aqueles que eram contra as reformas de base. O golpe militar foi o quê? Foi uma aliança entre as oligarquias rurais, setores industriais, a cúpula militar, o clero conservador, com o apoio do governo dos Estados Unidos, que teve uma presença forte. O embaixador Gordon participou diretamente das operações do financiamento do golpe, e quando os militares tomaram o poder, havia uma frota da Marinha Norte-Americana no litoral brasileiro pronta para atuar, prender o presidente João Goulart, caso ele resistisse ao golpe, e também assumir o poder à força. Os militares buscaram, dentre suas principais medidas, a promover a abertura a capital estrangeiro, com maior integração aos Estados Unidos, e uma política de desenvolvimento com segurança, com muita repressão ao pensamento crítico e aos movimentos sociais. E a ideia era primeiro fazer o Brasil crescer para depois dividir a riqueza. Ou seja, primeiro o Brasil crescia para só depois dividir a riqueza. Essa divisão acabou nunca acontecendo, mesmo o Brasil crescendo a taxas elevadas. Ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres continuaram padecendo. Os nossos educadores foram muito perseguidos durante o regime militar. Paulo Freire teve que se exilar no exterior. Paulo Freire foi amplamente perseguido. Anísio Teixeira foi assassinado, segundo o relatório oficial. Forjaram uma queda de um elevador, mas não foi nada disso. As investigações posteriores indicaram que ele foi assassinado, foi envenenado pela repressão do regime militar. E a política militar dos militares, a política educacional, vamos falar especificamente sobre isso. Bom, a política educacional do regime militar foi elaborada de fora para dentro da educação e de fora para dentro do país. Os militares estavam inspirados numa ideia chamada teoria do capital humano, que veio dos Estados Unidos. E o que era a teoria do capital humano? A ideia de que a educação deveria servir para gerar riquezas materiais. Ou seja, cada pessoa alfabetizada ou cada pessoa capacitada significa um ponto para a gente aumentar o PIB, aumentar a riqueza brasileira. Então, o capital humano é exatamente acreditar que quanto mais a gente investe em educação, mais vai dar lucro, mais vai dar riqueza econômica. Então, essa teoria do capital humano influenciou toda a política do regime militar. Segundo o economista Roberto Campos, que tinha um grande prestígio na época, a educação deveria estar atrelada aos objetivos do mercado de trabalho. O Brasil realizou acordo com um órgão dos Estados Unidos chamado USAID, que era uma agência norte-americana para o desenvolvimento. Então a USAID fez acordo com diversos países, inclusive com o Brasil, estimulando e orientando a política educacional brasileira. Em 1968, o governo militar tomou a primeira grande medida na área da educação, que é a chamada reforma universitária. O que é a reforma universitária? Bom,
eles tentam introduzir nas universidades a lógica de organização das empresas, das fábricas. Então, as universidades passam a ser organizadas através de uma estrutura de departamentos, separando os professores por áreas de estudo. Então, os professores da área de sociologia, por exemplo, só se reuniam com o pessoal da sociologia, não se reuniam com o pessoal da educação. O pessoal da educação não se reunia com o pessoal da psicologia e vice-versa. Ou seja, cada um só se reunia com os pares que tinham esse próprio conhecimento. Havia, portanto, uma divisão do trabalho, igual a como acontecia nas fábricas. Foi criada a matrícula por disciplina e o sistema de créditos, visando dividir os alunos. Antes da reforma universitária de 68, os alunos entravam na mesma turma e iam até o final, cursando com seus colegas, como era no ensino médio, do ensino segundo grau, que era o nome da época. A partir daí, cada aluno vai cuidar da sua própria vida, porque ele precisa acumular créditos. Então, os alunos não necessariamente vão estar mais juntos do começo ao final do curso. Buscava-se criar uma mentalidade empresarial dentro das escolas, um estímulo à divisão do trabalho e especialização, e, posteriormente, a reforma universitária foi criado o chamado Decreto 477. O Decreto 477 promoveu uma ampla perseguição nas universidades, delação e terrorismo nas escolas e nas universidades, perseguição aos professores considerados comunistas ou terroristas e perseguição, prisão dos alunos considerados perigosos, aqueles que porventura fizessem críticas ao regime. Em 71, os militares lançaram outro grande pacote para a educação, com alterações na LDB, que é aquela que tinha sido aprovada em 61. Que mudanças são essas? Uma positiva, que foi a ampliação da obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos. Curioso, os militares ampliam o direito à educação, ou seja, a obrigatoriedade não é mais de 4, vai passar de 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, eles derrubam aquela vinculação de gasto. Lembram que na reforma universitária da LDB de 61 se estabeleceu um gasto mínimo com a educação? Por militares derrubaram isso. Ou seja, aumentaram a responsabilidade do poder público em gerir a educação, mas cortaram o dinheiro. Então, com isso, abriu-se espaço para quê? Para as escolas privadas. Ao mesmo tempo, foi criado também o quê? O crédito educativo, que visava financiar matrículas de alunos em escolas e faculdades privadas. O ensino de segundo grau tornou-se profissionalizante, sendo criadas cerca de 130 habilitações profissionais, e as escolas privadas mantiveram seu caráter propedêutico de formação geral. As escolas públicas é que sim se tornaram escolas profissionalizantes. Entidades e grêmios estudantis foram proibidos, né? Os grêmios estudantis viraram centros cívicos, os DCEs, centros acadêmicos, ficaram sob intervenção, surgiram os chamados diretórios acadêmicos. As disciplinas de sociologia e filosofia foram proibidas, e no lugar delas criadas disciplinas de doutrinação para o regime militar, como Organização Social e Política do Brasil, a OSPB, Educação Moral e Cívica, e nas universidades o estudo de problemas brasileiros. E os opositores contra o regime militar sofreram processos sumários, processos rápidos, praticamente sem direito à defesa da universidade, e muitos deles acabaram presos e torturados nos porões da ditadura. A economia cresceu, mas os militares não conseguiram esconder o fracasso do seu regime. O Brasil cresceu economicamente, mas o povo continuou padecendo. No final dos anos 70, o chamado milagre econômico, que foi a época de grande crescimento da economia do Brasil, fracassou. O desemprego continuava alto, a inflação, a carestia, o povo voltou às ruas para protestar. Greves, mobilizações, protestos. As grandes lutas no ABC Paulista, as greves de São Bernardo, protestos de professores, o movimento estudantil voltou a se organizar no final dos anos 70. Porque o Brasil, no campo da educação, por exemplo, mantinha alta taxa de analfabetismo, alta taxa de evasão escolar e de repetência. O ensino profissionalizante não deu certo, que os militares criaram. E as universidades, que tinham sido muito reprimidas, elas voltaram a ser o foco de resistência e de mobilização. Eu queria falar um pouco, antes de terminar, sobre o chamado tecnicismo pedagógico, que foi a concepção que, digamos assim, influenciou mais a política educacional dos militares. O tecnicismo pedagógico ele se baseava na filosofia positivista e na psicologia behaviorista. Buscava uma mudança de comportamento mediante treinamento e desenvolvimento de habilidades, técnicas de condicionamento, a incorporação da chamada teoria do capital humano e uma mentalidade empresarial e tecnocrática para a educação. Bom, no final dos anos 70, anos 80, o povo foi às ruas lutar contra a ditadura. Já falei das greves do ABC, movimento de professores. A juventude volta a se mobilizar, surgem várias entidades e movimentos que levam ao fim do regime militar
e até a realização em 88 da chamada Constituinte, que gerou a Constituição Cidadã do Brasil, que ampliou o direito à educação, que resgatou a vinculação de recursos para a educação que os militares haviam derrubado, estabeleceu a obrigatória do ensino fundamental e manteve a responsabilidade da educação básica para municípios e estados. Porém, é preciso dizer no final dessa exposição toda o seguinte, que os militares fracassaram na sua política educacional. Apesar do acesso ter melhorado, todavia a qualidade do ensino não melhorou, o índice de analfabetismo permaneceu alto, altos índices de evasão, de repetência e baixo desempenho dos nossos estudantes em todos os exames. Um forte abraço a todos, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.